Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento. Vamos hoje falar sobre a sua nutrição antes, durante e depois do exercício. Assunto interessantíssimo, eletrizante, quero que você preste toda a atenção. E antes de iniciar, eu sempre abro o treinamento com a chave que abre todas as portas, a chave da gratidão. Quero agradecer muito a sua parceria, a cada um de vocês que tem assistido os treinamentos e tem compartilhado a filosofia de nutrição da Herbalife, o estilo de vida saudável que você tem adotado e levado para cada vez um número maior de pessoas. Meu muito obrigado. Agradecer também a equipe da Herbalife, que é fantástica nesses treinamentos, a equipe da NetPoint e todos juntos para o melhor treinamento da sua vida. Prontos? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Dr. Nathaniel Wilniski, sou médico, nutrólogo, faço parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife e hoje a gente vai comentar um dos assuntos que eu acho assim mais interessantes, mais atuais. A gente encontra esse tipo de tema tanto em situações clínicas, científicas, como no bate-papo do dia a dia entre as pessoas. Nós vamos saber tudo sobre nutrição antes, durante e depois do exercício, ok? Qual é o conteúdo que a gente vai discutir hoje na nossa apresentação? Em primeiro lugar, a importância da atividade física. Nós vamos falar também os momentos, qual é o diferencial, que tipo de nutriente, que tipo de hidratação eu tenho que ter antes do treino, durante o treino e depois do treino. E falando em nutrição, nós não vamos esquecer de finalizar com um tão importante quanto a nutrição. Certo? Lembrar que a filosofia de nutrição da Herbalife é baseada no estilo de vida saudável. Quando eu estou num grupo de pessoas e eu pergunto o que é estilo de vida saudável, algumas pessoas falam alimentação saudável, outras falam exercício, outras falam utilizar suplementos de alta qualidade. Na verdade, as três estão corretas, ou seja, estilo de vida saudável é você ter uma nutrição balanceada, variada, colorida, ter atividade física, ter uma rotina de exercício e usar os produtos dentro dessa filosofia, ok? Então, não é possível falar de estilo de vida saudável, não é possível falar de saúde sem falar de exercício. E é muito importante lembrar que exercício, pessoal, é bom para a cabeça e para o corpo. Quando eu tenho um estilo de vida ativo, eu melhoro a minha circulação, fortaleço musculatura, articulações, aumento o bom colesterol, diminui o mau colesterol, controlo o peso, diminui gordura visceral, a saúde melhora como um todo. Mas muita gente esquece de falar que o exercício também é importante para a memória, para o humor. Quando eu me exercito, aumenta a minha frequência cardíaca e eu bombeio mais sangue oxigenado para o cérebro, sem esquecer que o nosso organismo também produz os neurotransmissores, endorfina, serotonina, noradrenalina, que realmente promove o bom funcionamento do cérebro. Então, para ter um corpo forte e uma mente forte, um cérebro saudável, você não pode esquecer da atividade física. E assim como um automóvel precisa de combustível para funcionar, para o nosso corpo se exercitar, a gente também precisa de combustível. E qual é o combustível para o bom exercício? É a boa nutrição. Você pode ter um carro maravilhoso, se você não tem uma boa gasolina, ele não vai funcionar bem. Você pode ter um atleta de altíssimo nível, se ele não tem uma boa nutrição, ele não vai ter a mesma performance. E pessoas com rotinas diferentes vão ter necessidades diferentes. Então, nós aqui queremos tirar a pessoa daquele extremo do sedentarismo, né, e colocar ela o mais próximo de ser um atleta. Lembrem que no portfólio de produtos da Herbalife nós temos uma linha de nutrição
para atletas. Eu estou falando da linha Herbalife 24 horas, você já teve um treinamento comigo sobre essa linha de produtos. Então, assim, o que nós vamos falar hoje nesse treinamento é como que eu posso me alimentar antes, durante e depois do exercício, se eu ainda não sou um atleta de alto nível, não estou ainda utilizando a linha Herbalife 24 horas. O que eu estou é saindo do sedentarismo e sendo o mais ativo possível. Todo mundo comigo? Então, se você quer saber mais sobre a linha Herbalife 24 horas, entra no My Herbalife, procura no YouTube o nosso treinamento da linha de produtos para atletas, e aí você vai saber mais sobre essa linha específica de produtos. Aqui a gente vai falar que uma dona de casa, um executivo, qualquer pessoa que se proponha a sair do sedentarismo e adotar uma rotina de exercícios, ela precisa estar bem nutrida e bem hidratada antes, durante e depois do exercício. Então, em primeiro lugar, lembrar que desde a antiguidade a gente descobriu que conforme a sua nutrição e hidratação, melhora o seu exercício. Eu sempre dou o exemplo, lá na China, há 4.000 anos, alguns soldados antes das batalhas, eles tinham uma alimentação e uma hidratação diferenciada e eles lutavam melhor, eles tinham mais coragem. Então, desde esse momento a gente separa didaticamente o que eu vou me alimentar antes, durante e depois do treino. Para ser bem didático e bem rápido, antes do treino, o nome do jogo é energia, é combustível. Durante é hidratação e depois é recuperação, e a gente vai falar de repor o que a gente gastou depois do treino. Então, para começar o seu exercício, é importante que você esteja com o seu tanque cheio, que você tenha energia. E você que já assistiu os nossos treinamentos de macro e micronutrientes, você sabe que sempre que eu falo em energia, o nutriente que é energia é o carboidrato. O carboidrato é o nutriente que, em última análise, ele se transforma em glicose no nosso organismo e as células vão utilizar para desempenhar um movimento ou exercício. Então, antes do meu treino, do meu exercício, eu tenho que ter o meu estoque de carboidrato. A gente armazena essa energia sob forma de glicogênio, tanto no fígado como no músculo, e se eu vou fazer um exercício de longa duração, uma corrida, um treino na academia, que vai durar mais de 30, 40 minutos, eu tenho que estar com o meu estoque de glicogênio, de carboidrato adequado. E aqui um lembrete, pessoal. Nós não recomendamos exercício em jejum. Existem várias pessoas aí que têm falado que fazer exercício em jejum pode melhorar sua queima de gordura. A melhor ciência mostra que se você está bem nutrido e bem hidratado antes, durante e depois do treino, o seu resultado é melhor e principalmente você promove a sua saúde. Então, antes do treino, o nome do jogo é carboidrato. Lembra que a gente não compra no supermercado carboidrato, a gente não fala em nutrientes. Quando a gente está falando em alimentação, temos que falar de comidas. Um alimento que eu vou utilizar antes do treino, que seja fonte de carboidrato, a maior parte dele deve ser carboidrato, como você está vendo aqui na tela. Imagina que o que eu vou comer antes do treino deve ser 75% carboidrato e uns 25% de proteína. Alguns exemplos de alimentos que a gente pode comer antes do treino que siga essa recomendação que eu falei para vocês, 75% carboidrato, até uns 25% de proteína. Um sanduíche natural com pão integral, um peito de peru, iogurte, frutas com a polpa e um exemplo que a gente lembrou na linha de produtos da Herbalife, a sopa. A sopa, ela tem ao redor de 5 gramas de proteína, ao redor de 14 gramas de carboidrato. Então, é um exemplo de um lanche saudável que eu posso utilizar
entre não mais do que 1 hora e não menos do que 30 minutos antes do meu treino. Quando eu for fazer a minha atividade física, eu estou com a minha energia, meu estoque de glicogênio, de glicose completo. Ok? Nesses anos que eu trabalho com nutrição esportiva, nesses anos que eu tenho acompanhado pessoas mudando a sua alimentação e aumentando a sua atividade física, uma das queixas que eu mais encontro é a falta de disposição. Pessoas que começam assim a melhorar a sua alimentação, que tinham uma ingesta de calorias muito alta. Eu conheço pessoas que comiam até 3.000 calorias por dia e que de repente começam a diminuir e que eram completamente sedentários e passam a fazer uma atividade física. Nos primeiros dias, até que o organismo obtenha os benefícios dessa mudança e se acostume com esse novo estilo de vida, nesse período de transição muita gente queixa falta de disposição. E por outro lado, a gente que se alimenta, que treina, não deixa de trabalhar e as demandas do dia a dia são cada vez maiores. Então, a disposição é importante, você ter a atitude de sair da cama, fazer tudo o que tem que fazer e não deixar de cumprir a sua rotina de boa alimentação e de treinamento. Uma das maneiras de melhorar a sua disposição é estar com a sua nutrição em dia, de estar fazendo a sua rotina de treino adequada, nem mais nem menos do que a sua capacidade física, lembrar dos períodos de descanso entre os treinamentos. E outra ferramenta que a ciência da nutrição nos coloca à disposição para aumentar a nossa disposição são bebidas e alimentos à base de guaraná, né? O guaraná foi descoberto aqui no Brasil pelos índios lá da selva amazônica, usado há séculos, e o guaraná melhora a nossa disposição por ser uma fonte de cafeína. No portfólio de produtos da Herbalife, eu lembro o NRG, tanto em pó, que você pode preparar a sua bebida, melhorar a sua hidratação junto com a disposição, e se você não tem água naquele momento, o NRG também é disponível na forma de tabletes. Então, durante o exercício, manter a sua hidratação e sua disposição. E depois do treino, é importante recuperar aquilo que você utilizou durante o treinamento. Se a gente pudesse olhar com um microscópio o nosso músculo, o nosso corpo depois de um treinamento, gente, vocês iam ver um cenário de guerra. Nós íamos ver fibras musculares destruídas, nós íamos ver ácido lático derramado, nós íamos ver a circulação aumentada, realmente um cenário de guerra que fica no nosso músculo depois do exercício. E a boa nutrição, depois do treino, é importante você repor o seu estoque de glicogênio e a proteína para reparar a fibra muscular e principalmente avisar o seu organismo, olha, acabou o treinamento, acabou a guerra, vamos nos recuperar, vamos voltar para o nosso estado fisiológico normal. E lembra que antes do exercício o importante era carboidrato? O carboidrato continua sendo importante depois do exercício, mas aqui o nome do jogo é a proteína. É importante não usar a fonte de proteína isolada, só a proteína. Você também tem que ter carboidrato para repor o glicogênio que você utilizou. E os estudos mais recentes mostram que se você utilizar um alimento que tenha carboidrato junto com a proteína, o carboidrato facilita que a proteína chegue na fibra muscular. Então, o nome do jogo, depois do treino, é proteína com carboidrato. Aquela relação que eu mostrei antes do treino, agora é invertida. Quando eu pensar num alimento para depois do treino, 75% desse alimento deve ser proteína. E lembrar para vocês que uma proteína que chega muito rápido no músculo depois do treino é a proteína do soro do leite, que a gente chama whey protein, que é uma dos componentes dos produtos da Herbalife, e ao redor de 25% do alimento, carboidrato, para repor
repor o glicogênio. Então, exemplos de alimentos que eu posso usar depois do treinamento, né? Uma tapioca com frango, com alguma fonte de proteína dentro, pode ser frango, pode ser atum, pode ser outro tipo de carninha saudável, né? Eu gosto muito, depois do treino, uma fruta. Aqui quero fazer uma propaganda especial. Eu tenho utilizado muito o abacate, que é uma fonte de energia, tem carboidrato saudável. O abacate tem ômega 3, tem antioxidantes que protege contra os radicais livres do treinamento, e acrescento o pó de proteína da Herbalife que não tem sabor. Então eu faço uma mistura aqui, mamão ou abacate, da fruta com a proteína. E, por que não, a própria barra de proteína, a barra ela tem ao redor de 10 gramas de proteína, tem uma quantidade adequada de carboidrato também, e pode ser um bom repositor do combustível se você não fez um treino muito intenso, né? Agora, se depois do treino, ou se você treinou muito, você fez um longão, uma corrida mais prolongada, ou se você fez uma pedalada de maior duração, se você pegou um pouquinho mais pesado na academia, pode ser que o seu momento depois do treino seja a sua refeição principal. Ok, então a gente já teve um treinamento da nossa ferramenta Level 10, você pode assistir de novo, como que a gente prepara um prato, né, depois do treino. Metade do prato, 50% vegetais, salada, né, isso é importante como proteína vegetal, mas também como fonte de fibra, de fitonutrientes. A outra metade do prato, carboidrato, né, um carboidrato complexo, e outras fontes de proteína, que pode ser uma carne ou arroz e feijão. Então você tem 50% salada, 25% só proteína e 25% de carboidrato. Se você acha difícil depois da academia ou depois de um treino mais prolongado fazer um prato tradicional, uma outra ideia é assim: você pode ter um sanduíche natural, integral, com um prato de salada. Esse é um excelente alimento depois do treino, né? Então, de novo, 50% daquele do prato está sob forma de uma salada, e um sanduíche com pão integral também, com vegetais, com proteína vegetal, e aqui a sua fonte de proteína pode ser um peito de peru, salmão, atum, você tem a liberdade de escolher. E se o seu momento depois do treino é uma refeição principal e você precisa praticidade, eu não podia deixar de sugerir Sua Excelência o shake. O shake, quando preparado corretamente, né, com 250 ml de leite semi-desnatado, o shake cremoso 2,5 colheres, ele vai oferecer 18 gramas de proteína de alto valor biológico, vai oferecer 23 tipos de vitaminas e minerais, o carboidrato que você precisa, e sempre com a praticidade, né? Eu, por exemplo, eu posso ir para a academia, na minha shakeira levar o leite semi-desnatado, o shake, e depois do treino eu só acrescento água, né? Eu já estou com o leite ali, agito e estou com a minha refeição bem equilibrada, como a gente está orientando, como a gente está treinando você para depois de um treino repor a sua proteína e o seu carboidrato, né? Se você está em casa e quer assim fazer uma refeição junto com o shake, você também pode, olha só, o shake com uma salada, o shake preparado corretamente tem ao redor de 210 calorias. Se você acrescentar um prato de salada mista, ele passa ao redor de 230. Você pode acrescentar no seu shake uma colher de um cereal integral ou a fruta da sua preferência. Realmente, não é por falta de alimentos antes, durante e depois do treino que você vai deixar
de adotar o seu estilo de vida saudável e ativo. A gente tem realmente várias opções. E a hidratação, pessoal, eu costumo dizer que a hidratação pelo menos é tão importante quanto a nutrição. Lembra que o nosso organismo ele é composto ao redor de 60% a 70% de água. Assim como o planeta Terra tem 2 partes de água e 1 parte de sólido, o nosso corpo é igual. E a gente tem água em 2 compartimentos no nosso organismo. Nós temos água intra e extracelular. A água extracelular é a que está no sangue, no suor, na saliva, urina. E a água intracelular, eu já contei para vocês que o nosso organismo tem ao redor de 10 trilhões de células. E imagina que cada célula do nosso corpo, no interior dessa célula tem uma partícula de água. Então vocês imaginam intracelular o volume de água que a gente tem no organismo. Essa água tem funções importantíssimas como regular a temperatura e principalmente transportar os nutrientes para todos os tecidos e células do nosso organismo. E aqui uma dica de hidratação e exercício, né? O suor é uma forma que a gente elimina água. Um atleta de ponta, um jogador de futebol, um atleta profissional, ele pode perder até 2 litros de água durante um treinamento às custas do suor. Só que eu vejo assim muita gente na academia, caminhando na esteira, na rua, se secando. Lembra que o suor ele tem uma função de controlar a temperatura corporal. Então, você está produzindo aquele suor exatamente para o organismo tentar diminuir a sua temperatura. Se você está com aquela toalhinha do lado, se secar, claro que você não vai deixar o suor entrar no olho, nem ficar desconfortável, mas lembra que quando o suor está molhando a sua pele, meu amigo, minha amiga, ele está tentando baixar a sua temperatura. Se você secar esse suor com uma toalha, você está atrapalhando o seu organismo a produzir essa função. Então, tudo aquilo que você perde de água pelo suor, você tem que repor pela hidratação. E o importante da hidratação não é só durante o treino. Eu suei 1 litro, eu vou repor 1 litro. Não. Quem faz exercício desde daquela pessoa que está deixando de ser sedentário até o atleta de ponta, nas 24 horas tem que ter o organismo bem hidratado, para preparar para o treino, durante o treino e para recuperar do treino a boa hidratação. Então lembra a dica que eu sempre, quando eu falo de hidratação, eu lembro você, não espera o seu corpo sentir sede. Se eu estou com sede, já é tarde, já está faltando alguma quantidade de água no meu organismo. Então tenha o hábito de sempre com você ter um copo, uma garrafinha, um recipiente com água ou a sua bebida Herbalife favorita que você pode estar repondo, hidratando e preparando o seu organismo para o exercício. Lembra também que através do suor não é só a água que a gente perde também os eletrólitos, sódio, cloro, potássio, e isso a gente repõe através dos alimentos, ok? Então, uma das formas de hidratar com sabor e com saúde são as bebidas de hidratação da Herbalife. Você tem a bebida com sabor original, a bebida com o sabor de sua preferência, né? Os compostos líquidos, as bebidas da Herbalife, elas têm como ingredientes o chá verde. Lembra que o chá verde é utilizado há mais de 4.000 anos na China, também na Índia, mas os orientais utilizam o chá verde pelos seus efeitos benéficos na saúde, e o chá verde ele é uma ótima fonte de antioxidante. Então, quando você se exercita, além de perder líquido, você produz os radicais livres. E a Mãe Natureza nos presenteou com os antioxidantes para neutralizar esses radicais livres. Lembra que as bebidas Herbalife preparadas corretamente, meia colher de chá,
tem ao redor de 85 miligramas de cafeína, que é mais ou menos a quantidade de cafeína que a gente tem num cafezinho expresso. Então, se você já está acostumado a tomar o seu cafezinho no dia a dia, é esse tipo de disposição e esse tipo de hidratação que você vai encontrar com o sabor da sua preferência nas bebidas Herbalife, né? Então, lembrar que os produtos são ótimos. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que os produtos da Herbalife são tão bons que até eu utilizo. Agora, lembrar que os produtos eles funcionam muito melhor quando eles são utilizados num contexto de estilo de vida saudável, junto com a boa alimentação e junto com uma rotina de exercício. Então, você que é um consultor independente, adote o estilo de vida saudável. Faça na sua realidade a filosofia de nutrição da Herbalife e incentive a sua família, o seu grupo, os seus clientes também a adotarem esse estilo de vida, né? Isso que quando a gente fala ser produto do produto ou adotar estilo de vida, eu sou Herbalife, quer dizer, eu adoto o estilo de vida saudável e ativo e as pessoas percebem como eu me beneficio com isso e também querem adotar. Assista, nesse treinamento de nutrição nós falamos de macronutrientes, micronutrientes, falamos de hidratação, falamos da linha Herbalife 24 horas, você pode aprofundar os seus conhecimentos assistindo todos esses treinamentos que já estão online disponíveis para vocês no YouTube ou no My Herbalife. E eu quero lembrar muito vocês que você pode conhecer melhor os produtos através de todas as ferramentas, o guia dos produtos, e não deixa de utilizar o catálogo dos produtos, participe dos eventos, né? Sempre tem um evento ou corporativo, ou um evento organizado pelo seu sistema perto de vocês. Eu espero logo que a gente possa se encontrar também pessoalmente, e aí eu vou perguntar se você está realmente aproveitando esses treinamentos online. E finalmente, eu quero dar uma forte lembrança no CHAQ, né? O CHAQ é um aliado, é uma ferramenta, é uma ponte de comunicação entre o consultor independente e a empresa e entre os clientes, os consumidores também. Eu lembro vocês que somente as empresas de mais alto nível, que têm mais preocupação em atender bem os seus clientes, que disponibilizam um canal de comunicação com os clientes. E a Herbalife é uma delas, e o CHAQ é um aliado, é uma ferramenta que pode servir de informação, pode servir de treinamento, você pode esclarecer as suas dúvidas. Então, tem uma equipe de profissionais capacitados para esclarecer suas dúvidas. Vocês estão vendo o telefone ali na tela e o nosso canal já consagrado pela internet, o nab@herbalife.com.br. Não esqueça o .com.br, né? Algumas vezes as pessoas têm esquecido o .br, e eu e uma equipe de profissionais vamos, na medida do possível, esclarecendo todas as dúvidas. Espero que você tenha curtido tanto esse treinamento como eu curti. Agora eu vou fazer a minha nutrição pré-treino e daqui a pouco eu vou dar uma treinadinha. Desejo muita saúde, muito sucesso para todos vocês e nos vemos no nosso próximo treinamento, ou presencial ou online. Um beijo muito grande, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a próxima.